Olá, Olá! está começando mais um episódio do podcast Diário SA. E hoje o nosso tema é, sem dúvida, um dos mais importantes para a economia e para os investimentos aqui no Brasil. A famosa taxa de juros, mas com um foco um pouco diferente. A gente ouve muito sobre o que acontece quando os juros caem, mas hoje vamos mergulhar fundo nos porquês. Exatamente, a pergunta central é: quais são os sinais, os motivos concretos que apontam para essa possível queda da Selic? É uma dúvida que, todo investidor tem ao tentar antecipar os movimentos do mercado. E para quem nos ouve, já fica o convite, né? Siga e curta o Diário SA para não perder nenhuma das nossas análises. Isso aí. Bom, para a gente entender para onde vamos, acho que o primeiro passo é saber onde a gente está agora. Com certeza. E nós começamos 2026 com uma Selic ainda num patamar, vamos dizer, bem alto. Na casa dos 15% ao ano. Foi como fechou 2025. Exato. E uma taxa nesse nível, na prática, funciona como um freio de mão puxado na economia. É o que os economistas chamam de efeito contracionista, certo? Isso. É um termo técnico para dizer que ela desacelera tudo. O crescimento do PIB, o crédito fica mais caro, desestimula a atividade econômica como um todo. E o que torna esse cenário tão interessante de analisar é o paradoxo que a gente vive. Que é o quê? A inflação, que era a doença que esses juros altos deveriam curar, já está mostrando uma trajetória de queda. Ela está se aproximando da meta. Pois é. Então a gente tem a doença sendo curada, mas o remédio continua tão forte que os efeitos colaterais na economia estão ficando bem pesados. Essa é a metáfora perfeita. E é justamente essa tensão que nos leva aos motivos, aos pilares que sustentam a expectativa de queda. Podemos organizar essa análise em alguns pontos-chave, né? O primeiro e o mais direto de todos é a própria inflação. A inflação estar finalmente sob controle. Exato. Essa é a base técnica, a luz verde, digamos assim, para o Banco Central começar a agir. É a justificativa oficial para aliviar a dose do remédio. Perfeito. É a condição número 1. E não é só uma impressão. A gente vê isso nos dados. Se você olhar o IPCA, que é o nosso termômetro oficial da inflação... O custo da cesta de compras do brasileiro. Isso. A gente vê uma trajetória clara de queda. E as projeções do mercado, que são consolidadas no Boletim Focus, confirmam isso. E o que elas dizem? A expectativa é de um IPCA saindo de uns 4,32% em 2025 para algo mais perto de 4,05% agora em 2026. Ok. Então, com a inflação ancorada, ou seja, controlada, o Banco Central ganha o espaço técnico, a permissão para começar a cortar os juros. Ganha. Mas se a missão principal já está quase cumprida, por que a demora? O que está impedindo um corte mais rápido? Ótima pergunta. É porque a decisão não é puramente técnica, né? E isso nos leva direto para o segundo pilar, que é, talvez, o mais urgente de todos. Que é a saúde da economia real. A saúde da economia real. A economia, como um paciente, ela está mostrando sinais claros de exaustão por causa desse tratamento tão prolongado. E aqui os números de 2025, eles soaram um alarme bem forte. Fortíssimo. As nossas fontes falam de um recorde de 8,7 milhões de empresas com CNPJ negativado. É um número difícil até de visualizar de tão grande. E a dívida total dessas empresas passa de 200 bilhões de reais. Para piorar, os pedidos de recuperação judicial cresceram 69%, o maior patamar em 20 anos. É um cenário desolador, assim. Quando os juros ficam altos por tanto tempo, o crédito vira um artigo de luxo. Sei. Pensa numa pequena ou média empresa que depende de capital de giro para pagar salário, fornecedor. Para ela, isso é fatal. Ela não consegue rolar a dívida. Não consegue. Nem financiar uma expansão. E o resultado é esse, que a gente viu. Empresa quebrando ou, na melhor das hipóteses, operando em modo de sobrevivência. E aqui a análise fica bem interessante e até um pouco perversa, né? Sim. Uma das nossas fontes aponta para uma conexão que muita gente não faz. Essa própria crise empresarial, de forma irônica, acaba se tornando um fator que ajuda a derrubar a inflação. É um mecanismo cruel, mas que tem uma lógica econômica. Pensa comigo. Empresas fechando ou operando com dificuldade... geram desemprego. Ou, no mínimo, insegurança na renda. Exato. As pessoas ficam com medo de gastar. Com menos dinheiro circulando, menos gente comprando, a demanda geral da economia o que acontece? Ela cai. E com a demanda mais fraca, os preços não têm força para subir. É a lei da oferta e da procura na sua forma mais dura. É uma conexão complexa. E para continuar entendendo esses movimentos, aproveita e curte e segue o Diário SA para não perder nenhum episódio. Então, é uma dinâmica quase macabra, né? A economia precisa sofrer, com empresas quebrando, para que a inflação caia e só então o remédio dos juros possa ser retirado. Exatamente isso. E é um ponto cego para muitos. As pessoas veem a manchete sobre falências numa página e na outra a manchete sobre inflação caindo. E não conectam as duas coisas. Mas elas estão totalmente ligadas. Totalmente. A crise vira um fator desinflacionário não planejado. Um efeito colateral que, ironicamente, ajuda a atingir a meta. O que nos leva, imagino, ao quarto pilar, que é a consequência de tudo isso, a pressão econômica e social. Ela se torna insustentável. Sem dúvida. Manter os juros num nível que causa um recorde de falências tem um custo social,
um custo político altíssimo. Entidades empresariais, sindicatos. A própria classe política, todos começam a questionar se o custo do remédio não está superando o benefício. A discussão sai da planilha do Banco Central e vai para a rua. Vira uma discussão sobre empregos, sobre a sobrevivência do setor produtivo. Então a decisão do Copom, que é o comitê que define a Selic, deixa de ser puramente técnica. Ela passa a ter um componente de urgência social. Perfeito. A queda dos juros vira uma medida de resgate da economia. Você tem a luz verde da inflação e, ao mesmo tempo, um alarme vermelho piscando da economia real. A combinação torna a queda muito provável. Ok, entendemos os porquês. A lógica é bem forte. Agora, vamos traduzir isso para o bolso de quem está nos ouvindo. Como esse cenário se reflete nos investimentos, principalmente na bolsa? O impacto mais direto é num tipo específico de empresa que o mercado chama de alavancada. É um jargão para dizer que são empresas com muita dívida, certo? Exatamente. Companhias que usam um volume significativo de dívida para financiar suas operações, seu crescimento. Muitos setores importantes, como infraestrutura, energia elétrica, até algumas de commodities, operam assim. Certo. E se elas devem muito dinheiro, a taxa de juros é uma das variáveis mais críticas para o resultado delas. Precisamente. E aí existem dois efeitos diretos muito poderosos. O primeiro é o mais óbvio. No lucro. O custo da dívida. Exato. Com juros menores, o custo dessa dívida diminui drasticamente. Pensa no nosso orçamento de casa. Se a parcela do financiamento cai, sobra mais dinheiro. Para a empresa é a mesma coisa. O dinheiro que ia para o banco pagar juros, agora fica no caixa. E esse dinheiro que sobra pode virar mais investimento para a empresa crescer ou ser distribuído como dividendos para os acionistas. O que torna a ação mais atraente. Exatamente. Mas tem um segundo efeito um pouco mais técnico, mas talvez até mais impactante. Que seria? Acontece no valuation, no cálculo de quanto a empresa vale. Certo. De forma bem simples, os analistas calculam o valor de uma empresa, trazendo para o presente todo o lucro que eles projetam que ela vai gerar lá no futuro. E a ferramenta que eles usam para trazer esse dinheiro do futuro é uma taxa de desconto? Isso. E essa taxa é diretamente influenciada pela Selic. Vamos usar uma analogia aqui. Como isso funciona na prática? Pensa num GPS financeiro. A taxa de juros é tipo a distância que você precisa percorrer para chegar num lucro futuro. Se a Selic está em 15%, o lucro de daqui a 5 anos parece muito distante no mapa. Por causa dessa distância, ele vale menos hoje. Exatamente. Mas se a Selic cai para, 10%, essa distância encurta. Aquele mesmo lucro futuro, de repente, parece mais próximo, mais acessível e, portanto, mais valioso agora. Que ótima explicação. Então, a ação da empresa pode subir de preço hoje, mesmo que ela não tenha vendido um único produto a mais? É isso. Simplesmente porque a percepção de valor do futuro dela melhorou. É exatamente isso. O mercado não espera o futuro acontecer. Ele tenta precificar o futuro hoje. E é por isso que os investidores mais atentos já começam a se posicionar nessas empresas muito antes do primeiro corte ser anunciado. Mas isso não cria uma armadilha? O investidor pode acabar comprando uma empresa de baixa qualidade só porque ela está muito endividada e vai se beneficiar dos juros, ignorando outros problemas. Absolutamente. Esse é o grande perigo. É o que a gente chama de comprar a tese errada pela razão certa. O alívio dos juros é um vento a favor, mas ele não salva um barco furado. Entendi. A análise fundamentalista de entender se a gestão é boa, se o produto é competitivo, isso continua sendo principal. A queda dos juros é um bônus, não a tese central. Faz todo sentido. Resumindo o cenário, então, a gente tem inflação dando a luz verde técnica para o Banco Central agir e, ao mesmo tempo, a economia real em exaustão, que funciona como um acelerador, adicionando urgência. É a tempestade perfeita para a queda de juros. E é por isso que as projeções do mercado apontam para uma Selic recuando dos 15% para algo em torno de 12,25% ao final de 2026. Claro que acertar o timing exato, o mês, o ritmo dos cortes é quase futurologia, né? Impossível. Mas a direção do movimento parece muito clara. O grande desafio do Copom vai ser calibrar essa velocidade. Rápido o suficiente para salvar a economia, mas gradual bastante para não perder a credibilidade no controle da inflação. E toda essa nossa análise nos deixa com algumas reflexões importantes, quase um dever de casa para quem nos ouve. A primeira grande pergunta é: se essa tendência de queda de juros parece tão evidente, quanto disso o mercado já não colocou no preço dos ativos? Será que os preços das ações daquelas empresas alavancadas já não subiram antecipando tudo isso? Em outras palavras, o trem já partiu da estação? Exato. E a segunda, que está conectada a essa, é: quais são exatamente as empresas dentro desses setores que estão mais preparadas não só para sobreviver, mas para prosperar nesse novo ciclo? Não é só sobre ter dívida, mas sobre ter um plano de negócio sólido para aproveitar esse fôlego que os juros mais baixos vão dar. São essas as questões que separam um investimento especulativo de uma decisão bem fundamentada. Entender o cenário macro é o primeiro passo, mas a análise detalhada de cada empresa continua sendo essencial. Questões fundamentais para guiar as decisões nos próximos meses. Para continuar acompanhando análises aprofundadas como esta, convidamos todos a seguir o Diário SA e a curtir este episódio. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA.